Pai bendito e santo, nós nos regozijamos ante esse banquete que o Senhor nos preparou, por todo momento de louvor, de adoração, por todas as bênçãos que já tivemos até aqui nesse culto. Pedimos ao Senhor nesse momento que Tu venhas a falar conosco, ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento, que essa palavra venha de maneira poderosa sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor me capacite a transmiti-la com fidelidade, com unção, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Esse é um texto que nós chamamos do Antigo Testamento, e é uma parte da palavra de Deus dirigida à nação de Israel. O livro de Deuteronômio, no hebraico a palavra Devarim, significa palavras. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Deuteronômio é um livro que repete muitas vezes as diversas leis que o Senhor estabeleceu para conduzir o seu povo. Inclusive, os 10 mandamentos lá de Êxodo 20 também são repetidos no livro de Deuteronômio. Era como se Deus estivesse mandando Moisés repetir novamente as palavras, os ensinamentos, as leis, os mandamentos, para que aquilo ficasse gravado firmemente no coração do povo de Deus. Uma das características do nosso Deus, e que Ele nos revela na sua palavra, é que Deus não muda e nem altera os seus princípios. Aquilo que Deus ensinou na sua palavra, aquilo que Deus estabeleceu como princípio na sua palavra, é imutável. Deus não é como o homem que cria uma regra hoje e amanhã está quebrando. O famoso jogador de futebol, numa entrevista esses dias atrás, ele disse assim, que contrato existe para ser quebrado. Mas essa é a visão do mundo, amados. Com Deus não é assim. Lá em Números 23, 19, Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então, com Deus, palavra, aliança, contrato, aquilo que Deus estabeleceu, não muda. Os princípios de Deus para o ser humano são imutáveis. As alianças de Deus com o homem são imutáveis. Deus é fiel e por isso nós podemos confiar nele. E isso traz para nós uma grande segurança, saber que Deus é fiel, que Deus não muda, que o que Ele falou, Ele cumpre. E baseado nisso, baseado nessa premissa, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos, por exemplo, o relacionamento de Deus com o povo de Israel, como essa passagem que nós vemos, nós podemos olhar para isso, e eu posso aprender também que da maneira como Deus se relacionou com o povo de Israel, é a maneira com que Ele se relaciona comigo, e é a maneira como Ele se relaciona com a igreja. Israel é um exemplo. Se nós olharmos para tudo aquilo que Deus estabeleceu com a nação de Israel, com o povo israelita, nós podemos também tirar grandes princípios para a nossa própria vida, porque tudo aquilo foi escrito para nós hoje como testemunho, como exemplo,
O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Então, olhando para a forma como Deus tratou Israel no passado, eu posso aprender como Ele trata comigo hoje. Olhando para a forma como Deus tratou com Israel no passado, eu posso aprender como Ele trata comigo hoje, conosco, com cada um de nós e com a própria igreja. Se Deus fez assim com Israel e Deus não muda, e Ele é fiel, certamente Ele fará assim também comigo. Os seus princípios, a maneira dele agir, dele tratar é a mesma. Então, amados, o nosso aprendizado com Deus, ele é como uma lição da cartilha. Lembra quando existia a cartilha Caminho Suave? Quem está na faixa dos 40 conhece bem, sabe bem o que eu estou dizendo. Você aprendia letrinha por letrinha, não passava para a lição seguinte enquanto você não aprendesse aquela letra, aquela lição. Eu fui alfabetizado com a cartilha Caminho Suave. Eu creio que muitos aqui foram. E acho até que ela deveria estar funcionando até hoje. Com Deus não é muito diferente, amados. Deus não pula lições na nossa vida. Nós aprendemos passo a passo. E quando nós repetimos, quando a gente não acerta, pode ter certeza que vai passar um tempo, você vai se deparar de novo com aquela lição na sua frente. Então, uma das palavras que Deus repete nesse capítulo 8 que nós lemos e que eu quero compartilhar com a igreja hoje, uma das palavras que Deus, uma das maneiras que Deus tratou com Israel, que Ele colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje, é exatamente o versículo 2 e 3 desse texto que nós lemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre passar por desertos. Ninguém gosta de passar por desertos. O deserto na nossa vida representa um período difícil. Quando alguém diz assim, nossa, eu estou no deserto, a pessoa está querendo dizer, eu estou passando um momento difícil. Deserto não é lugar de passeio. Deserto é lugar de provação. O que é que tem no deserto? Além de areia e um sol forte, tem escassez de água, falta água. O chão do deserto é repleto de cobras e escorpiões. Se você já viu alguma reportagem, você vai ver que esse tipo de animal prolifera no deserto. Há pouca sombra no deserto. Então o deserto representa um lugar de dificuldade. Quando nós falamos assim, eu entrei no deserto, significa que você está querendo expressar que você entrou numa fase difícil da sua vida. E amados, não há cristão nenhum sequer que não vai, ou que não passou, ou que não passará por um deserto um dia. Porque assim como Deus conduziu Israel pelo deserto, e olha que o deserto de Israel demorou 40 anos, Deus vai conduzir cada um de nós que somos filhos e filhas por deserto. Talvez você esteja passando pelo seu deserto. Talvez alguns aqui já passaram. Dão até um suspiro, já passei. Talvez alguns estejam começando. Então, amados, que você possa olhar para essa passagem, porque eu senti de Deus que ela é uma passagem profética para compartilhar com a igreja hoje. O que eu quero dizer com passagem profética? Algo que vai falar do pessoal da tua vida. Caminhando pelo deserto e o tempo da tua herança chegou. Esse é o tema da mensagem. Porque antes de receber qualquer herança, nós precisamos passar pelo deserto. Antes da gente desfrutar da terra boa, nós precisamos passar pelo deserto. Antes de Israel entrar na terra prometida, precisou passar pelo deserto. Nesse momento da história da nação de Israel, Moisés já era um homem velho, perto dos seus 120 anos. E Deus manda ele repetir tudo aquilo para o povo de Israel. O povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, a desfrutar da bênção, da promessa de Deus. Aquilo estava pronto, eles estavam praticamente
prontos para entrar no melhor tempo da vida deles, onde eles deixariam de comer o maná, onde eles colheriam os frutos da terra, onde eles tomariam posse de uma herança, onde eles se estabeleceriam naquela herança. Então esse era o momento da vida da nação de Israel. E talvez muitos aqui estejam vivendo exatamente esse momento, estão cansados, porque caminharam pelo deserto, estão abatidos, estão com os pés até machucados de passar por aquela areia quente. Isso é uma palavra assim, alegórica, é uma comparação. Muitos talvez estejam passando por esse momento de ansiedade, esperando a bendita terra prometida de Deus. Então veja bem o que aconteceu. Capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 8, começa com a palavra recordar-te-ás. Deus está mandando você se lembrar. Traz a lembrança, traz a sua memória. O que? O caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou por esse deserto. Não é para a gente esquecer o período que nós passamos pelo deserto. Nós precisamos guardar no nosso coração o período que nós atravessamos no deserto, porque nós aprendemos nesse período. Nós não podemos esquecer, deixar para trás as lições que foram aprendidas no período do deserto, quando nós caminhamos pelo deserto. Porque o Senhor diz: recordar-te-ás, ou seja, não te esqueça do caminho que você percorreu. E olha, não se espante, porque quem te conduziu ao deserto foi o próprio Deus. Deus te conduziu ao deserto. Você não entrou aí porque você queria. Deus te levou a passar por esse caminho, por essa provação, por essa situação. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, passou pelo deserto e foi tentado. Israel ficou 40 anos caminhando pelo deserto. Quanto mais nós resistimos, mais tempo vai demorar o nosso período de caminhada pelo deserto. Quanto mais for quebrantado o nosso coração, quanto mais rápido nós passarmos a obedecer a Deus, mais curto se torna o nosso período de deserto. Porque Deus está querendo ensinar o filho e a filha, aquele que Ele escolheu, que Ele elegeu. O deserto é um período de disciplina, o versículo 5 diz isso. Talvez a palavra mais adequada seria que ensino, disciplina não como sentido de castigo, de punição, mas disciplina como sentido de ensino. Quando ele diz assim: sabe pois no teu coração que como um homem ensina o seu filho, assim também Deus te ensina. Então o deserto é um período onde nós somos levados forçosamente, porque ninguém quer ir para o deserto, para aprender de Deus. E a primeira lição, e a mais difícil dela, que nós aprendemos no deserto, é a lição da humilhação, amados. Olha o versículo 2: pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Mas como pode isso? Porque Deus quer que eu seja humilhado, porque Deus está permitindo que eu passe por humilhações na minha vida. Porque o Senhor me levou no deserto, numa situação difícil, para eu experimentar ser humilhado. Que Deus é esse? Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o tamanho do orgulho que Ele tem que quebrar na vida de cada um de nós. Por isso Ele nos levou no deserto. Ele diz assim: eu te levei para o deserto para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. Deus nos permite passar por deserto e por humilhações, para provar o nosso coração, para ver se nós não vamos desandar, se nós não vamos abandonar a Deus, se nós não vamos voltar palavras contra Deus, para ver aquilo que está no nosso coração, se nós vamos guardar os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Deus prova o coração do homem.
Então, o período de deserto é assim, amados, é um período difícil, é um período de provação, é um período onde Deus está trabalhando o nosso coração e querendo ver como nós vamos reagir, se nós vamos nos levantar contra Ele e blasfemar, ou se nós vamos pelo caminho mais curto, que é abaixar a cabeça e obedecer, e se humilhar diante de Deus, e dizer: Senhor, eu preciso mesmo passar por esse deserto, porque eu preciso aprender com o Senhor. Não é mais com o homem que eu tenho que aprender, com o Senhor. O versículo 3, ele continua dizendo assim: Ele, Deus, Ele te humilhou e ainda te deixou ter fome. Amados, quem já passou pelo deserto sabe que é desse jeito. Além de humilhação, a gente sente um tipo de fome espiritual que só Deus pode matar. Mas também no versículo 3 diz assim: Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias. No deserto, o alimento que nós vamos receber é algo que nós não conhecemos. Talvez quando você está passando pelo momento do seu deserto, você espera que um amigo vai te ajudar, que uma pessoa querida, que é um parente, alguém muito próximo, você espera que alguma coisa vai acontecer, mas Deus faz algo diferente. Ele te alimenta com algo que você não conhece. O maná representava isso. O povo de Israel não sabia, não conhecia, tanto que a palavra maná significa: o que é isso? E Deus alimentou eles durante aqueles 40 anos no deserto com algo que eles até então não conheciam. Deus sustentou eles com algo sobrenatural, algo que vinha dos céus. É assim que Deus vai te sustentar no seu deserto, na sua provação, com algo que vem dos céus, com algo espiritual. É aquela força que você sente no seu interior, é aquele ânimo que vem e você não sabe de onde que é. Por maior que seja o seu problema, e de repente você sente que brota no seu coração um renovo de Deus. É o alimento espiritual, é a própria palavra de Deus quando ela vem sobre a tua vida e te renova na esperança. Então Deus diz assim: eu alimentei aquele povo no deserto. E no versículo 4 ele fala: e nunca envelheceu a tua veste e nem inchou os teus pés nesses 40 anos. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós hoje: não tenha medo de passar pelo deserto, porque você vai ter aquilo que você precisa. As vestes representam algo com o qual nós nos cobrimos, nos protegemos. O nosso corpo representa o suprimento de uma necessidade material e também espiritual. Então as vestes daquele povo que caminhou 40 anos pelo deserto, elas não apodreceram, elas não se estragaram, porque de maneira sobrenatural Deus fez com que aquele tecido durasse 40 anos. Assim Deus diz para cada um que está passando por um deserto hoje: olha, Ele vai sustentar a sua vida nesse tempo de deserto com algo sobrenatural. Ele vai te cobrir, Ele vai te dar uma vestimenta, uma proteção sobrenatural. E não tenha medo, que você não vai ficar parado, os teus pés não vão ficar inchados, você vai continuar caminhando, porque a única maneira de sair do deserto é caminhando, não é ficando parado com os braços cruzados. Por isso que os pés do povo de Israel nem sequer inchou quando eles caminhavam pelo sol e pela areia quente do deserto. Deus está dizendo para cada um de nós hoje que nós não precisamos ter medo, amados, do que vem pela frente. Nem precisamos lamentar o que já passou. Ele está dizendo assim que Ele vai ser conosco no deserto. Ele nos conduziu para lá, mas Ele vai estar conosco andando nesse caminho, suprindo as nossas necessidades, fortalecendo no nosso corpo, no nosso espírito, para que a gente possa passar por essa lição, por essa provação e sair do outro lado preparado para receber a herança, para receber a bênção. Porque tão logo o povo passou pelo deserto, eles adentraram na terra prometida e puderam desfrutar então de um período abençoado, de um período de bênçãos. Veja a partir do versículo 6 que nós não lemos. Deus dá uma
ordem, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. O contrário do deserto. Quando acaba o deserto, você entra na terra boa, tudo aquilo que era escasso passa a ser abundante na sua vida. Então eu creio nisso como uma palavra profética. Que se eu obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, se eu buscasse levar a minha vida com fidelidade a tudo aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, eu vou passar a usufruir desse tempo de terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e pomeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras serão ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Todo deserto tem um fim. Todo deserto tem um começo, um meio e um fim. Se alguém está passando pelo meio do deserto, não tenha medo, porque ele tem um fim. O que você não pode é ficar prostrado no deserto. Você tem que prosseguir, levantar a cabeça, confiar em Deus e prosseguir andando pela fé, crendo que passando esse período de deserto, esse tempo, esse lugar bom, esse lugar abençoado, esse lugar de prosperidade vai fazer parte da sua vida. Amém. Eu não estou jogando uma falsa promessa. Eu estou dizendo algo real. Porque nós que somos filhos de Deus aprendemos a viver tanto na fartura quanto na escassez. Quando Deus diz que o lugar será bom, haverá trigo, cevada, tudo isso, eu creio que não vai me faltar nada do necessário. E se Deus quiser, Ele pode dar muito mais. Deus não está te dando uma promessa de prosperidade, Ele está te dando uma garantia de que Ele pode te dar além do necessário, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E Ele diz mais: quando você começar a experimentar de tudo isso que Deus está te dando, e muitos aqui já estão experimentando isso, muitos de nós estamos experimentando talvez o melhor momento da nossa vida, talvez estejamos passando pelo melhor período de emprego, talvez estejamos passando pelo melhor momento de saúde, talvez estejamos passando pelo melhor momento do casamento. Nota, amados, que essa palavra é abrangente. Eu disse que ela servia para aqueles que já passaram pelo deserto, para aqueles que estão passando, para aqueles que ainda vão passar. E para aqueles que já passaram e estão desfrutando do grande período de bênção, e daqueles que ainda vão desfrutar, Deus diz assim no versículo 11 do mesmo capítulo: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Deus acende uma luz de alerta. Olha, depois que você começar a experimentar um tempo de bonança, que você passar pelo deserto e começar a viver um período de bênçãos na sua vida, de colheita abundante, de prata e de ouro, de riqueza, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não te esqueças que foi Ele que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não te esqueças que foi o Senhor que te arrancou de um tremedal de lama, de uma fossa, e firmou o teu pé numa rocha. Não te esqueças. Lembra sempre do Senhor, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair da água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. 16, o Senhor diz que tudo isso
que você passou ou está passando, vai passar ainda, no final visa te fazer o bem, visa você sair fortalecido, visa você sair vitorioso de toda essa circunstância. Então não digas no teu coração, versículo 17, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não foi a tua força nem o poder do teu braço, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem te deu, é Deus quem está suprindo, é Deus quem está derramando. Versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amados, o nosso coração, ele precisa se manter sempre grato a Deus, porque tudo aquilo que nós vivemos, porque tudo aquilo que nós passamos, porque as experiências de deserto da nossa vida, elas visam para cada um de nós um fim proveitoso. Quando nós olhamos para trás, nós vamos dizer assim um dia, foi bom ter passado pelo deserto, foi bom ter experimentado as coisas difíceis da vida, porque hoje eu posso valorizar as coisas boas que Deus me deu. Foi bom ter passado pelo deserto e aprendido a confiar mais em Deus, porque depois de passar pelo deserto, a nossa fé foi fortalecida. Eu pude provar da provisão sobrenatural de Deus. Então eu posso enfrentar as próximas dificuldades que virão. Se eu tiver que passar novamente por um deserto pior que esse que eu passei, eu sei quem é comigo, eu sei em quem eu tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Nós vimos há alguns meses atrás uma pregação do reverendo Hernandes sobre a vida do apóstolo Paulo. Amados, achem um homem que tenha passado mais por desertos do que o apóstolo Paulo, e depois no fim da carreira ele fala com o coração cheio: combati o bom combate, guardei a fé. Então não tenha medo do deserto, da provação, não tema um momento difícil, pelo contrário, confia ainda mais no Senhor teu Deus, e creia que Ele, como Pai, está permitindo passar por isso, porque deseja te ensinar algo precioso na sua vida. Amém. Por isso nós confiamos no nosso Deus, por isso nós atravessamos o deserto. O salmista diz: com meu Deus eu salto muralhas. É assim que nós precisamos confiar em Deus. São palavras que Deus estabeleceu, que nós devemos recebê-las na nossa vida. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez com o povo de Israel, e nós vemos que o povo de Israel só deixou de ser abençoado quando desobedecia a Deus, quando se voltava contra Deus, quando ia se prostrar diante de imagens e de falsos deuses. Então aí vinha um período de juízo sobre o povo de Israel. Então nós que conhecemos esse Deus verdadeiro, precisamos manter o nosso coração em fidelidade a esse Deus, porque Deus também é fiel. Acima de tudo, Deus é fiel. Então nós podemos confiar os nossos desertos a esse Deus e saber que nós vamos sair do outro lado vitoriosos. Amém, igreja? Amém. Quero que você guarde essa palavra no seu coração, para aqueles que passaram, para aqueles que estão passando, para aqueles que ainda vão passar. Confia no Senhor teu Deus, confia em cada dia, porque Ele é quem te guarda, Ele é quem te sustenta com a destra fiel, Ele é quem te toma pela mão, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o Deus em quem você precisa confiar, o Deus em que nós confiamos. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música à frente. Nós vamos glorificar a Deus com uma canção. Só
culto do sábado. Guarde, reserve essas datas para você estar vindo, participando aqui na igreja. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Abrace pelo menos 5 irmãos antes de você ir embora, ministrando uma semana abençoada, ministrando a paz de Deus.